Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Terminou São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. Comenta aí, o que você achou do jogo, hein? Detalhe, né? O São Paulo está classificado para a Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores 2025. Matematicamente, o São Paulo já está classificado ali, né, para a pré-Libertadores. Ainda restam 4 jogos, o Bahia não pode alcançar o São Paulo. O São Paulo e Cruzeiro estão ali na pré-Libertadores. Agora o São Paulo vai se classificar direto para a fase de grupos, que começa ali no começo de abril, né, galera? Se o São Paulo, se o Botafogo for campeão no sábado contra o próprio Atlético Mineiro, né, na Libertadores. Inclusive o Botafogo, né, que empatou em casa e contra o Vitória, hein, meu amigo, empatou em casa e agora vai jogar contra o Palmeiras no Allianz para decidir. Eu acho que vai ser o jogo decisivo que vai decidir ali o Campeonato Brasileiro. Detalhe: o Palmeiras agora é o líder do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos do Botafogo, 70, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, então essa é a vantagem. É o primeiro critério de desempate, número de vitórias, né? Inclusive o Palmeiras está aqui, ó. O Palmeiras tem 21 vitórias contra 20 do Botafogo, os dois têm 35 jogos e 70 pontos. É, meu amigo, pode acontecer aquilo que a gente não queria, né? O Palmeiras se tornar também um tricampeão brasileiro seguido, coisa que só o São Paulo fez até hoje na história do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode conseguir. O jogo de terça-feira vai decidir, né, esse título brasileiro. Eu acredito nisso. O que você acredita? Comenta aí também. Esse Botafogo eu vou te falar, hein? E no sábado o Botafogo vai decidir então a Libertadores contra o Atlético Mineiro. Detalhe desse jogo do São Paulo contra o Atlético, galera. São Paulo saiu perdendo, gente, aos 36 segundos de jogo. O Hulk dá um chutaço lá, né? O Rafael ele vai na bola, só que ele não consegue espalmar a bola bate na mão dele, bate no travessão e sobra ali. Acaba voltando a bola, caindo nas costas dele. O Paulinho faz o gol aos 36 segundos de jogo. E depois, aos 20 minutos, tem uma falta. O Hulk, né, de novo cobra na área. O Paulinho faz 2-0. Depois, ali no segundo tempo, tem um escanteio para o São Paulo. No primeiro tempo ainda, né? Tem um escanteio para o São Paulo que o Igor Vinícius cobra. Isso aos 23 minutos, né? Quase aos 24. O Igor Vinícius cobra o escanteio. O jogador, aquele que jogava no Corinthians, Fausto Vera, faz de cabeça, né? Contra. Termina ali. Parecia que ia terminar 2-1. Mas ainda no final do primeiro tempo, o Lucas dá um belo passe, uma bela assistência para o André, né, que estava bem colocado, o André Silva, que jogou, e empata 2-2. Termina o primeiro tempo, o jogo numa correria, velocidade frenética do jogo, inclusive, né? Diferente do que foi o São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil, né? Contra o que foi o São Paulo nos outros jogos contra o Atlético. Nesse, pelo menos, foi um São Paulo mais ligado. Não sei se tem a ver com o Atlético que veio com um time misto, né? Comenta aí também o que você achou, mas foi um São Paulo mais ligado. Só que no segundo tempo, eu até falei na live do intervalo, galera. Eu falei, pô, agora o São Paulo vai virar esse jogo, vai fazer 3-4 de novo, do jeito que terminou. Imaginei, o São Paulo vai ganhar, né? Pô, saindo perdendo de 2-0, busca o jogo ali, empata 2-2. Só que no segundo tempo eu acho que foi um jogo morno, né? Tanto para o São Paulo quanto para o Atlético. O Atlético tinha nada a perder, gente. Conseguiu um ponto contra o São Paulo. O Atlético vai jogar a final da Libertadores no sábado, né? 4 da tarde contra o Botafogo. Então o Atlético, para ele, um pontinho, né? Tava de bom tamanho, né? Então, mas ele gastou o tempo, não fez mais também para criar mais nada. O São Paulo acho que tentou alguma coisa. O Zubeldia ali com aquelas mudanças de sempre dele, né? Rato, Michel Araújo, tirou o Luciano, inclusive. Aos 30 minutos do segundo tempo, ele colocou o William Gomes, mas aí ele tira o André Silva, né? E o André Silva estava bem no jogo, inclusive. Uma outra movimentação ele dá para o ataque, né? Diferente do. É aquilo que eu venho. É o que eu opino sobre a diferença do André Silva com o Caleri. Não acho o André Silva um grande jogador, sabe? Não acho, de verdade. Minha opinião é que ele não é esse grande jogador, mas vive um momento melhor do que o Caleri. O Caleri tá muito mal. E aí a diferença é que é o seguinte, o Caleri briga com os zagueiros, e centroavante não precisa ir brigar com os zagueiros. Ele pode ter a inteligência de ter o posicionamento, que é o que o André vem tendo melhor do que ele. Por exemplo,
O Caleri tem muito mais jogos do que o André Silva na temporada no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é pífio. O Caleri tem 5 gols, gente. 5 gols. Isso aí é lá número de centroavante titular, fazer 5 gols na temporada. E o André Silva, que é o reserva, tem 7 gols na temporada. Com esse gol aí contra o time do Atlético Mineiro. E detalhe, galera, o Atlético Mineiro, o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro há 9 jogos. Já faz aí, eu acho que 5 anos, né? 5 anos que o São Paulo não ganha do Atlético. O Atlético Mineiro está 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Aí o São Paulo encontra esses times em mau momento, o São Paulo tem muita dificuldade. E aí mais um que não fazia gols há 5 jogos. A exemplo do Bragantino, que no último jogo, no meio da semana, na quarta-feira, o Bragantino fazia 5 jogos que não faziam gol, 8 jogos ali também, né, sem vencer, aquela má fase, aí vai lá e o São Paulo toma gol do Bragantino. E hoje também pegou um time aí que tá na má fase, o Atlético Mineiro, só com a cabeça na Libertadores. 5 jogos sem marcar, marcou 2 gols no São Paulo. O São Paulo, né, estranhamente, quando pega esses times, galera, o São Paulo tem muita dificuldade. Nossa Senhora. Comenta aí o que vocês acham também. Fique à vontade para comentar. Inclusive, se você é novo por aqui, se inscreve. Deixa o like aí você também que já acompanha o nosso programa. Dá essa moral aqui deixando o like, compartilhando o vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações aí para você receber sempre os conteúdos, nossos vídeos, nossas lives aqui, os nossos programas sempre aqui, beleza? Comenta aí também o que você achou do jogo. E aí, gente, sabe qual foi a maior surpresa para mim? O Rafinha, galera. Gente, a gente já não suporta o Rafinha na lateral direita. O Rafinha jogou na lateral esquerda. O Zubeldia optou por entrar com o Rafinha na lateral esquerda e o Patrick na reserva, né? Então isso mostra o quanto o Zubeldia não confia ali no Patrick. Enquanto ele não confia muito, a verdade é essa, nos garotos da base, né? Sejam eles bons ou não, fenomenais ou não, se é que existem ainda, né? Fenomenais no futebol aí, não é o caso. Mas isso mostra que ele não confia também. E quando eu vejo que na extrema necessidade de você não ter um lateral, você improvisa um cara que nem joga na direita, direito lá na esquerda, Rafinha que mal passa do meio de campo, aquele futebolzinho dele, né? Passa do meio de campo, dá um toquinho para trás, coloca o atacante para correr. É o que o Rafinha ia fazer mesmo, não dá para esperar muito dele. Você não vai ver nunca o Rafinha na linha de fundo, não é mais esse lateral. O Rafinha que deve renovar com o São Paulo, ele vai sempre fazer aquilo, né? É a experiência. O São Paulo vai dizer que é a experiência, que ele é importante. Mas aí jogou na lateral esquerda, galera. O Rafinha participou ali de praticamente todo o jogo ali, né? Só saiu ali no finalzinho, depois entrando o Patrick exatamente na lateral esquerda, que o Rafinha jogou na lateral esquerda, o Igor Vinícius na lateral direita. A zaga, como eu falei toda semana, eu acho que o Juan ia ser o cara pela direita e foi, e o Alan Franco o cara pela esquerda. O Alan Franco jogou uma partidaça novamente, a exemplo das outras partidas também contra o Atlético, né? O Alan Franco muito bem, jogou muito bem ali contra o Hulk, inclusive quando ele teve o corpo a corpo ali, o mano a mano, o Alan Franco ganhou quase todas as bolas ali do Hulk, foi muito bem o Alan Franco. No meio de campo, o Alisson voltando a ser titular, e isso mostra mais uma vez que o São Paulo não deve comprar o Marcos Antônio. Acho que agora vai ter uma freada na participação de jogos do Marcos Antônio. O Alisson volta a ser o titular regular, vai terminar a temporada como titular, vai começar a temporada como titular, né? O Marcos Antônio não deve atingir aquele número de jogos e o São Paulo não deve comprar ele. Isso aí a gente sempre vem falando que já estava no planejamento da diretoria. Agora, gente, o que tem que estar no planejamento da diretoria é um lateral direito, tá? Porque não dá para depender também só do Igor Vinícius, né? Convenhamos. Ele pode até ser o titular porque não tem um melhor que ele, mas não dá para depender só dele. E na lateral esquerda tem que ter um lateral também. Amanhã a gente fala de mercado da bola, porque o lateral do São Paulo aí, né, deve ser o Wendel, então esse cara vai chegar para ser titular. E no meio, gente, por que o São Paulo precisa contratar, na minha opinião, galera? Um meio atacante. Aí tem aqueles torcedores que amam o Luciano e aí não quer que o Luciano saia do time. Aí o cara fala: ah, mas o Luciano é o artilheiro da temporada. Volto a repetir. Coloca aí os gols contra quem que ele marcou, né? Só contra time pequeno. A maioria dos gols é só contra time pequeno mesmo. Se marcou um gol aí contra o Internacional, que é um time grande, foi muito. Então, quando o Luciano tá mal no jogo, você não tem outro para colocar. Ou tem, na verdade, só que o treinador não coloca.
Só que hoje, o Luciano, mais uma vez, se arrastando em campo, talvez ele já esteja de férias, já esteja pensando igual o Caleri, igual a Arboleda, né? Já querendo estar de férias. E aí o treinador trocou, né? Milagrosamente, o Luciano saiu hoje, foi sacado ali na metade do segundo tempo, né? Entrando o Michel Araújo, o William Gomes, como a gente falou. Só que o William entrou no lugar do André, então o William entrou lá como um centroavante, como um falso 9. Na minha avaliação, assim, não é a dele, né? O William joga mais ali, ou quem sabe no segundo atacante, ou pelas beiradas, pela direita e pela esquerda, meia direita, meia esquerda, ou ponta, né? Como ele joga, sempre jogou na base. Mas o Beldia colocou ele de novo lá como centroavante, talvez porque não tem, né, galera? Eu acho que é porque não tem o Caleri sendo titular, o André Silva sendo reserva, aí tiraria o Caleri, talvez entraria o André Silva, né? Mas ele optou ali por colocar o William ali, já que ele também nos treinamentos do São Paulo, ele coloca o William fazendo essa função de 9. E detalhe, né, o Caleri. Gente, o Caleri fez falta nenhuma, de verdade. O Caleri, nesse final de temporada, não tá fazendo falta nenhuma. Um centroavante que não chuta para gol, não faz gols. E aí você tem o reserva que tá chutando, tá jogando melhor, tá fazendo gols. Não faz nenhum sentido o Caleri, inclusive, retornar para o time nesse final de temporada. O que eu acho realmente que nem vai acontecer, tá? Se for para falar que, mas o Caleri será que vai se recuperar? Vamos ser sinceros, eu acho que ele nem vai se recuperar ainda no final desse ano. Porque se ele se recupera, eu digo assim, ele pode até se recuperar fisicamente, eu falo mais psicologicamente ali, ou a comissão técnica colocar ele para jogar. Porque se coloca ele para jogar, você tem que tirar o jogador que está melhor do que ele. E se o treinador fizer isso, o treinador vai estar errando mais uma vez, mais do que outros erros que ele comete. O Zubeldia, ele, assim, a avaliação, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro que a gente vê dele, é isso. Eu acho que tem uma limitação, né? O São Paulo chega no seu limite, apesar de estar classificado para pré-Libertadores. Gente, precisa contratar, não, de novo, para nós que vamos disputar uma Libertadores ano que vem de novo. A gente sabe que a gente não vai ser mais forte que o Botafogo, mais forte que o Flamengo, mais forte do que o Palmeiras, né? Talvez mais forte do que até o próprio Cruzeiro. A gente sabe que a gente não vai ser mais forte do que esses caras aí. Mas assim, o São Paulo para fazer frente, para entrar também com chances mínimas de vencer uma Libertadores, você pelo menos tem que entrar com um time mais equilibrado, tendo um lateral esquerdo, tendo ali também a opção para o volante, você tendo um meio armador, você tendo ali também um lateral direito. O torcedor que, na minha opinião, galera, o torcedor que hoje acha que Luciano só basta por ali, não basta, cara. Se é apaixonado pelo jogador, ok. Quem gosta do jogador aí, fique à vontade para idolatrar o jogador, mas entenda o que é querer melhor para o São Paulo. O Luciano não é esse cara. Ele não está sendo esse cara no meio de campo quando se exige dele. E a minha revolta com esse time do São Paulo é que fica dependendo do Lucas. Porque não tem um cara também participativo ali no meio. Mas o Luciano é segundo atacante. Mesmo assim, ele participa pouco. Ele não ajuda o Lucas, ele não ajuda o Ferreira, ele não ajuda o André Silva. A do Luciano, e ele é um bom segundo atacante quando ele joga próximo ao gol, mas o negócio dele é só pegar e chutar. É um cara que não consegue fazer uma tabela, ele tem dificuldade para fazer uma tabela. Tá mais lento o Luciano. Então isso deixa o time do São Paulo limitado. Pra gente não falar outras coisas aqui. Mas se a gente achar que o Luciano vai ser esse. Mas é o artilheiro da temporada, o Luciano. Para com isso, que rótulo mais fraco é esse? A gente precisa de jogador melhor. É artilheiro da temporada, mas os gols contra quem? Volta a repetir, os gols contra quem? Né? Não basta fazer gol só contra time pequeno, tem que fazer gol em decisão. Não decidiu contra o Bragantino, né? Não decidiu hoje contra o Atlético Mineiro. Então também tem que olhar esse contexto. Não adianta lá o cara fazer um gol contra o Criciúma, tá aí, ó, tá vendo? É o Luciano, artilheiro da temporada. Tá, mas e os momentos que o São Paulo precisou ali para eliminar um time? Ele tava lá? Não, não tava, passou em branco. E na hora que pegou o time grande? Então, eu falo isso mais do Luciano é porque eu não gosto de ver ele ali sendo esse cara que funciona ali próximo do ataque. Eu gostaria que o São Paulo trouxesse mesmo um cara diferente, tá? Então, esse seria o meu desejo. Mas não deve acontecer. Pro ano que vem a gente deve ver ele ali mesmo e vai ser esse bumba meu boi. Vai depender muito do Ferreirinha e muito do Lucas. São jogadores que individualmente fazem a diferença. E hoje, contra o Atlético, os dois foram muito bem novamente. E o ataque do São Paulo com o André Silva, com eles que são mais rápidos, funciona melhor do que funciona com o Caleri. Se o São Paulo ajeitar essas laterais,
deve ajeitar mais o meio de campo, porque o Luiz Gustavo a gente já viu que não é um jogador para ser titular. Se o Pablo Maia, eu acho que se ele formar de novo aquela dupla com o Alisson, se o São Paulo conseguir esse meia, né, o tal camisa 10 que o São Paulo quer, que não é esse clássico, mas um jogador assim mais parecido com o perfil do Lucas, por exemplo, um jogador que joga mais por dentro, com mais velocidade, mais dinâmica, mais intensidade, e um lateral direito também, vai deixar o São Paulo um time mais completo. É a avaliação que eu faço. Vai deixar o São Paulo um time mais coeso, sabe? Um time mais equilibrado. Não um time tão lento. É muita lentidão no time você ter Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, os três no mesmo time, né? E às vezes os caras caem para o mesmo lado, cara. Nossa senhora, um Deus nos acuda. Mas no geral, tá? Da partida, falando da partida de hoje, eu gostei do primeiro tempo do São Paulo. Segundo tempo, o São Paulo veio sonolento mais uma vez. Eu acho que também não teve tanto interesse também de querer ganhar a partida. Terminou 2-2. Ou seja, o São Paulo passa o ano com 4 jogos contra o Atlético Mineiro. Perdeu a primeira partida no Brasileiro lá, depois na Copa do Brasil, de novo, aqueles 2 jogos, né? Ganhou um, empatou outro, e agora empatou de novo. Ou seja, o São Paulo perdeu 2 jogos para o Atlético, empatou 2 na temporada, não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. E agora, né, classificado para pré-Libertadores, o São Paulo, os caras já vão entrar mais em ritmo de férias, porque agora, para o São Paulo se classificar direto, ou o São Paulo depende de tropeços aí do Internacional, até mesmo do Flamengo, para o São Paulo ficar em quarto, ou o Botafogo terá que ser campeão da Libertadores, e aí sim abriria mais uma vaga na fase de grupos de 2025. É isso, galera. A temporada do São Paulo vai chegando ao final e a gente ainda pedindo aquelas contratações emergenciais, né? Torcendo aí para que realmente a diretoria ela se mexa, não deixa passar em branco mais um ano a gente convivendo com esses problemas de laterais, de camisa 10, de volante, os problemas de sempre que a gente tem, né? Deixa aí o que você achou do jogo, deixa o seu like, comenta, fique à vontade aí para comentar. Aqui é como sempre, tamo junto. Vamos São Paulo, forte abraço. É isso aí, meus amigos. Valeu.